Você já ouviu alguma notícia, uma polêmica sobre a vacina? Ou até mesmo que a vacina causa, por exemplo, autismo ou alguma outra doença que ela não faz bem? Ou até conhece alguém que é anti-vacina, que não gosta ou não gostaria de vacinar os seus filhos, por exemplo? Esse vídeo é justamente para você. A gente precisa falar de vacina nos tempos de pandemia. Oi, eu sou a Aline do Sala 5 e eu tô aqui para falar sobre o tema de vacina, que é um tema muito importante, ainda mais visto que a gente está numa pandemia e que tem um monte de corridas sobre vacina. Vamos entender um pouquinho melhor como elas funcionam e qual o papel delas, a importância delas? Antes de começar esse vídeo propriamente dito, eu tenho que dizer aqui que esse tema é tão extenso que a gente vai ter 2 vídeos, 3 textos e 2 podcasts para falar sobre o assunto. Até para dizer sobre a importância real dessa vacina. Então vai ter muito conteúdo aqui sobre vacina. A importância da vacina e o jeito que ela é utilizada, não como os dias de hoje, né, mas um pouco parecida, a ideia de vacina, ela vem desde o século X, numa região pertinho da China, onde é a China atual. Então, esse método da gente se preservar, né, precaver de possíveis doenças, ele vem de muito tempo. Já as vacinas, como a gente conhece hoje, elas são muito mais recentes e foram começadas assim, né, com um estudioso, com o Edward Jenner, que era um médico muito estudioso da área das vacinas. Com ele também, depois dele, na verdade, uma segunda onda de preparos de vacinas, veio o Louis Pasteur, que era um químico também muito interessado no assunto, que sofreu muita resistência na época, quando veio com essa ideia de vacinas. Isso porque a gente não conhecia esse mundo tão pequeno. Hoje a gente já consegue ver ele um pouco melhor e consegue lidar um pouco melhor com isso, mas ainda assim há muita resistência. Mas Aline, como que a vacina, né, como é o princípio da vacina para agir dentro do nosso corpo? A gente tem o sistema imunológico e a gente tem ele justamente para proteger o nosso corpo como defesas, vários soldadinhos chamados anticorpos, contra qualquer malefício que possa vir causar a gente. Só que o que acontece é que, para determinadas doenças, a gente não tem uma coisa chamada memória imunológica. Então é como se o nosso corpo, os nossos soldados, eles não soubessem a melhor forma de agir diante daquela doença nova. Então quando surge, por exemplo, um vírus novo, como o coronavírus, o nosso corpo se sente muito despreparado e indefeso. A partir disso, como a gente pensa a vacina? Como a vacina é pensada? Então, tem vários tipos de vacina hoje em dia, mas basicamente o que a gente quer fazer com a vacina é injetar ou um vírus inativado ou alguma parte desse vírus ou bactéria dentro de você para que o seu sistema imunológico reconheça esse agente e consiga, numa segunda infecção que você tiver, ou seja, quando você estiver exposto ao ambiente, consiga uma resposta imunológica muito mais rápida, ou seja, seus soldados consigam formar um exército muito maior e muito mais efetivo contra aquela doença, te protegendo desse tipo de doença específico, né? A vacina, às vezes, ela tem esse potencial de ser específico para um tipo de vírus. Uma polêmica com o coronavírus, né, com toda essa questão da pandemia, é que talvez alguns laboratórios, por exemplo, principalmente os da China, né, os chineses, eles não são confiáveis. Mas essa informação procede? Primeiro, a gente tem que lembrar que todas essas vacinas que estão em desenvolvimento, elas são coordenadas, né, elas têm esse apoio e essa visão da OMS, principalmente porque a gente está no momento em que a vacina é essencial e quanto mais rápido a gente tentar achar uma vacina, melhor a gente sai dessa pandemia, a gente consegue voltar à nossa vida normal. Então, é importante lembrar que todas as vacinas, todas, inclusive a chinesa, elas estão sob esse cuidado maior da Organização Mundial da Saúde e que tem um papel aí de regular e poder também fiscalizar esses estudos todos que estão por aí. Agora, eu acho que a gente precisa entender um pouco, então, como funcionam esses estudos todos, certo? Vem comigo, então, para entender um pouquinho. Bom, vamos entender um pouco, então, o que está por trás da fabricação da vacina e todos os passos que devem ser seguidos
para a gente ter uma vacina realmente reconhecida por algum país e poder ser distribuída para a população. Bom lembrar que a gente tem 5 fases principais assim, e são separadas em fases pré-clínicas e fases clínicas. Dentro das fases pré-clínicas, a gente tem duas fasezinhas. Uma é a gente se debruçar dentro do laboratório sobre possíveis componentes que possam ajudar nessa vacina. E a gente se debruça muito, e por isso que foi tão importante descobrir o material genético do próprio coronavírus para ver como atacar o nosso inimigo. Essa é uma fase que a gente faz no laboratório, estudando muito o vírus e as propriedades que ele tem, justamente para a gente atacar da melhor forma. Depois, ainda nessa fase pré-clínica, começam os testes in vitro. Mas, Aline, como funcionam essa fase, né, com as plaquinhas de Petri dentro do laboratório? Bom, a gente utiliza células para ver essa resposta, se tem alguma resposta ao coronavírus. Então, a gente vai testando ali todas as coisas já estudadas antes ou possíveis agentes para poder fazer a vacina, se ela é efetiva em conseguir despertar essa resposta imunológica que a gente tanto precisa. Aí começam, a partir daí, se der tudo certo, lembrando que a cada fase o estudo pode ser completamente cancelado. Então, pode dar muito problema em alguma dessas fases e aí é completamente cancelado ou pausado, como a gente já viu por aí, né? Por exemplo, acontecendo já com a vacina de Oxford. Bom, aí a gente chega nas fases clínicas, que são de suma importância, porque uma coisa, gente, é como o anticorpo ou aquele remédio que você está testando, ele funciona numa plaquinha de Petri dentro do laboratório, ou seja, num potinho praticamente, né? O nosso corpo ele é muito mais complexo que isso, por isso que é tão importante essas fases clínicas. E que também qualquer erro que der, com qualquer paciente que esteja ali participando desse estudo, é tão nocivo e importante que se pare o estudo. Bom, nessas fases clínicas, o que acontece? Na primeira fase, a gente testa com pessoas que estão saudáveis, que não pegaram o coronavírus ainda, justamente para que elas não venham a morrer, né? E testamos se a vacina é nociva ou não. Qualquer diferença que tenha aí, se fizer mal para alguém, se desenvolver qualquer tipo de doença, a gente para por aí. Depois, a gente pega pessoas do grupo de risco, ou pessoas ali que estão não estão tão jovens, não estão tão saudáveis, para ver a eficácia dessa vacina, ou seja, para ver se realmente, até em pessoas que estão mais fracas, essa resposta imunológica, essa ativação dos nossos soldadinhos, ela funciona. E depois a gente testa em milhares de pessoas. Essa é a última fase, antes da aprovação, antes de ser, por exemplo, visto pela Anvisa, que é a agência nacional aqui que a gente tem de fiscalização de tanto remédios, quanto vacinas, quanto várias coisas. Então, voltando aqui, nessa última fase, como estão acontecendo aqui no Brasil, no México, em vários lugares, onde ainda tem muitos casos, né, da Covid-19, a gente faz com milhares de pessoas, sem distinção. Se escolhe os profissionais da saúde, porque todas essas fases, elas dependem da pessoa se contaminar. Então, se você atinge um público, por exemplo, que seja mais propício, né, esteja mais ali na linha de frente lidando com o vírus, essa fase consegue caminhar de uma maneira mais rápida, porque é possível colher os dados mais cedo. Não sei se ficou muito claro, mas, por exemplo, você que ficou em casa esse tempo todo, não está se expondo, só indo no mercado, a sua chance de pegar o coronavírus é muito menor do que um médico da linha de frente que está ali atendendo pacientes da Covid-19 o tempo todo. Bom, como a gente pode ver, antes de uma vacina ser realmente produzida e entregue à população, ela passa por inúmeras fases, tanto dentro de um laboratório quanto vários outros testes para ver a sua eficácia, a sua segurança e se ela realmente tem feito o desejado. Lembrando também que antes de qualquer país aprovar qualquer tipo de vacina, ela tem que ser aprovada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Para aí sim, em cada país, o órgão regulatório desse país aprovar. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, nos Estados Unidos eles têm o Centro de Controle de Doenças, chamado CDC, que é muito importante lá e muito rigoroso. Então, queria te dizer assim, vamos parar para pensar um pouquinho.
Com tantos e tantos passos e testes, além de muita gente olhando, principalmente agora, né, no coronavírus, é muito improvável que um país consiga fazer um complô, por exemplo, para poder distribuir uma vacina que vai fazer mal à sua população. Até porque as nações, em geral, já estão sofrendo muito com o coronavírus. Só olhar para o Brasil com mais de 150 mil mortos. E a quantidade de casos que a gente tem diários, que estão baixando sim, mas a quantidade ainda é excessiva. Já estamos em 5 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Isso que todos esses dados, eles são reduzidos, eles não mostram tanto assim a realidade, né? Terminando esse vídeo, eu queria deixar aqui a importância desses testes e principalmente desses órgãos regulatórios que fiscalizam todos esses testes. Isso é muito importante antes de distribuir para a população. Também queria dizer que nos próximos vídeos a gente vai falar sobre, continuar esse tema, mas falando sobre a distribuição de vacinas aqui no Brasil, que é feita pelo SUS, um tema super importante para a gente também dar os créditos ao SUS, um sistema tão importante aqui no nosso país. Vamos continuar falando sobre ciência e desmistificando esses mitos e crenças que a gente tem por aí.